Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Pedagogicamente Falando da Alessandra Freitas. Hoje a gente vai mergulhar em uma das transformações mais significativas da educação atual. Sabe aquela ideia de que o aluno é só um espectador? Então, vamos falar sobre como mudar isso, colocando o estudante no centro do palco como o verdadeiro protagonista da sua própria aprendizagem. Para organizar nossa conversa, preparei um roteiro com 5 pontos principais. Primeiro, a gente entende essa nova perspectiva na educação. Depois, a gente define o que é ser um aluno protagonista. Em seguida, vamos abrir uma verdadeira caixa de ferramentas práticas. Aí, conectamos tudo com a BNCC e, por fim, pensamos em como isso transforma a sala de aula de verdade. Vamos lá? Então, o ponto de partida é a gente sacar que houve uma grande virada de chave. Aquele modelo antigo, sabe? Onde o aluno sentava e só recebia informação passivamente, ele está dando espaço para um cenário completamente novo, em que o estudante bota a mão na massa para construir o próprio saber. E aqui, gente, está o pulo do gato dessa filosofia toda. Não é só sobre usar uma técnica diferente, mas sobre repensar os papéis. O professor deixa de ser o único detentor do saber e vira um guia, um facilitador. E o aluno? O aluno assume o volante da sua própria jornada, se tornando aquele que investiga, que questiona, que colabora e, no fim das contas, aprende de um jeito muito mais profundo. Ok, mas vamos ser práticos. O que realmente quer dizer ser protagonista no dia a dia da escola? Agora a gente vai fundo nesse conceito para entender o que ele significa de verdade. Ser protagonista é muito mais do que só levantar a mão para participar, sabe? É dar ao estudante o poder de escolha, de decisão sobre o seu aprendizado. Isso significa que ele não só faz as tarefas, mas ajuda a definir as próprias metas, a testar caminhos diferentes para chegar lá e, super importante, a olhar para o próprio percurso e avaliar o que funcionou e o que não funcionou. É sair da lógica da obediência e entrar na da responsabilidade. E o mais legal é que quando essa mágica acontece, os benefícios aparecem em cascata. Um aluno protagonista fica muito mais engajado, a motivação vai lá para cima. Com isso, ele começa a desenvolver autonomia, responsabilidade e aquelas habilidades que a gente tanto fala, do século XXI, pensamento crítico, resolver problemas. E o resultado final? A aprendizagem se torna mais forte, mais duradoura e prepara o jovem, de verdade, para os desafios da vida. Mas aí vem a pergunta de R$1 milhão, né? Como a gente tira tudo isso do papel? Bom, agora é hora da gente abrir a nossa caixa de ferramentas e dar uma olhada em algumas metodologias ativas que funcionam muito bem para colocar esse protagonismo para jogo. A primeira ferramenta é a sala de aula invertida. Eu acho ela simplesmente genial porque ela otimiza o nosso bem mais precioso, o tempo. A lógica é simples. A parte de conteúdo mais teórica, o aluno vê em casa. Assim, o tempo em sala fica livre para o que realmente importa: discutir, colaborar, tirar dúvida, aplicar o conhecimento em projetos práticos. Tudo isso com o professor ali do lado, mediando tudo. E a gamificação? Nossa, ela é super poderosa. E sabe por quê? Porque ela usa uma linguagem que o nosso cérebro adora, a linguagem dos jogos. Desafios, recompensas, a sensação de passar de nível. Não é sobre transformar a aula num videogame, tá? É sobre usar a lógica dos jogos para deixar a jornada do aprendizado muito mais engajadora e divertida. Agora, a rotação por estações. Sabe aquela turma super diversa, com alunos que aprendem de jeitos e ritmos diferentes? Então, essa metodologia é uma mão na roda. A gente cria um circuito na sala com várias atividades diferentes e os alunos vão passando por elas em grupos. Isso permite personalizar o ensino de um jeito super dinâmico. Já o estudo de caso? Ele é a ponte perfeita entre a sala de aula e o mundo real. Ele muda a pergunta de o que eu sei para uma muito mais interessante: o que eu posso fazer com o que eu sei? Ao se deparar com um problema real, os alunos precisam investigar, discutir e criar soluções. É colocar o conhecimento em prática. E para desenvolver a habilidade de comunicação, os diálogos são fundamentais. Mas é legal a gente ver a diferença. De um lado, o debate, que é mais estruturado, focado em argumentar, em defender um ponto de vista com base em fatos. Do outro, a roda de conversa, que é mais sobre a escuta, a troca de experiências, a construção de ideias em conjunto. As duas são importantíssimas. Agora, um ponto crucial. Tudo isso que a gente está falando não é moda, não é algo que surgiu do nada. Pelo contrário, está totalmente alinhado com o que as nossas diretrizes educacionais, a BNCC, propõe. A BNCC é o nosso mapa, certo? Ela nos diz o que a gente precisa desenvolver nos alunos. Mas a pergunta que fica é como? E é aí que as metodologias ativas entram.
Elas são o veículo, a ferramenta para a gente conseguir desenvolver na prática as competências e habilidades que a base propõe. Por isso, elas são tão essenciais. Então a gente chega na reta final da nossa conversa, que, na verdade, é o ponto de partida para uma mudança incrível, o impacto que tudo isso tem quando a gente, de fato, coloca o aluno no centro do processo. Essa frase resume tudo, né? Quando a gente adota essas práticas, não estamos só deixando a aula mais moderninha ou melhorando notas. Nós estamos formando cidadãos mais curiosos, mais autônomos e, principalmente, mais preparados para resolver os problemas de um mundo que não vem com manual de instruções. E essa, para mim, é a chave de uma educação que realmente faz a diferença. Fica aqui uma reflexão. Qual pequeno passo você pode dar amanhã para que seus alunos se tornem um pouquinho mais protagonistas da própria história? Se esse conteúdo foi útil para você, não se esqueça de se inscrever no canal para a gente continuar essa conversa. Muito obrigada e até a próxima!